Boa noite, pessoal. Professor Juan Santos falando. Vamos lá para nossas primeiras estratégias de resolução de questões. A cada nova sessão de mentoria, eu vou passar estratégias diferentes, cada vez mais bem elaboradas. Não adianta assistir as estratégias e não colocar em prática. Não adianta achar que porque assistiu, quando eu for fazer, eu vou colocar em prática, eu vou lembrar. Não, tem que anotar. Tem que anotar, fazer um checklist, numerando as estratégias de resolução. E quando você for fazer o simulado na sua casa, tá? Ou no cursinho, um simulado, uma lista de questões, no que concursos que seja, não importa. Onde você for resolver questões, você vai pegar esse checklist, essa lista que você vai criar com as estratégias, das mais simples até as mais avançadas que a gente vai passar aqui, vai dar uma lida antes, e quando você se deparar com um modelo de questão que pede a estratégia, você coloca em prática. Com o tempo, você vai estar colocando em prática essas estratégias com um hábito, com tanta repetição, com tanto hábito, que você já nem percebe mais que está colocando em prática a estratégia. É nesse momento que você vai estar avançando como concurseiro. Tá? No início, é tudo meio descoordenado, né? A gente sente a diferença de ter que estar fazendo essa análise em cada tipo de questão. Mas depois a gente se acostuma. O principal é colocar em prática. Tá? Então, como é que vai ser? Eu vou passar as estratégias a partir de agora, tá? Das estratégias mais simples, tá? São as mais importantes são as mais simples, hein? As mais importantes são as mais simples. Das mais simples até as mais avançadas. Hoje a gente vai passar, hoje é o beabá, é o primeiro contato com as estratégias. Você vai anotar e antes de resolver questões, daqui para frente você vai sempre ler esse conjunto de estratégias, porque se você se deparar com um modelo de questão que pede a estratégia, você tem que colocar em prática, para você lembrar de botar em prática. E se não tiver lido antes, você não vai lembrar da estratégia. É como se fosse um assunto isso, um assunto, um tema, só que não vai perguntar sobre ele, mas você vai usar esse método para ganhar pontos e ganhar questões. Tá? Então, nada de pensar, não precisa anotar, na hora eu vou lembrar. Não, não vai lembrar, é muita coisa para lembrar. Anote, tá? Então, a gente já vai aqui para a prática, a gente já vai aqui direto para a prática. Tá aqui, ó. Vamos lá. Acho que eu vou ter que mudar de login aqui para poder aceitar os novos, quem está chegando depois pelo celular, né? Tá. De vez em quando eu vou ter que voltar aqui, ó, para ver se não tem ninguém pedindo para entrar, né? Ó, alguém pediu aqui. Mas vamos lá. De vez em quando eu vou ter que voltar bem aqui e ver se alguém está pedindo para entrar. Então, olha só. Vou pegar aqui uma questão, tá? Uma questão 2019, Banca FCC. Ela fala do principal tema do direito administrativo para você conseguir interpretar a maioria das questões. Tá? O direito administrativo, ele gira muito em torno da discricionariedade e da vinculação. Não quer dizer que o direito administrativo seja só isso. Não. Mas quer dizer que o direito administrativo utiliza muito a discricionariedade e a vinculação. Entender a discricionariedade, entender a vinculação com perfeição, entender bem esses dois temas, facilita a tua leitura, a tua interpretação das questões. Discricionariedade e vinculação não é uma opção saber muito, saber bem, é uma obrigação no direito administrativo, porque as questões giram em torno
dessas duas informações. Tá? Então, o que é discricionariedade? Discricionariedade nada mais é do que o ato discricionário praticado pela administração. Tá? Discricionariedade é o mesmo que ato discricionário. Deixa eu mudar aqui o tamanho da letra. Discricionariedade é a mesma coisa que ato discricionário. Tá? E o que é vinculação? Vinculação é a mesma coisa que ato vinculado. No direito administrativo é assim, ó. Todos os atos estão aí representados. Todos os atos estão aí representados. Por quê? Todos os atos administrativos, ou eles são discricionários, ou eles são vinculados. No direito administrativo, não dá do ato ser vinculado e discricionário ao mesmo tempo. Impossível. Também não dá do ato não ser nenhum dos dois. Não ser nem vinculado e nem discricionário. Então, todos os atos estão aí, porque todo ato administrativo ou é vinculado ou é discricionário. Não dá de ser os dois ao mesmo tempo e também não dá de não ser nenhum. Tá? Por isso é muito importante esses dois atos. Tudo que a administração pública faz, ela faz ou porque tem a opção de fazer, aí o ato é discricionário e a administração tem escolha, ou a administração faz porque tem a obrigação de fazer, aí o ato é vinculado, aí a administração não tem escolha. Tá? É assim que funciona no direito administrativo. Quando a administração pratica um ato e a lei concede para a administração escolha, esse ato é discricionário. Agora, quando a administração pratica um ato e a lei não concede escolha para a administração, a lei não oferece margem de escolha para a administração, aí esse ato é vinculado. Por isso que é impossível o ato ser vinculado e discricionário ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro, porque ou a lei concede escolha para a administração, ou a lei não concede escolha para a administração. Ou é vinculado porque não tem escolha, ou é discricionário porque tem. Não dá de ser os dois. Não dá de ter e não ter escolha ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a diferença mais simples entre os atos discricionários e os vinculados. Os atos discricionários, a administração possui margem de escolha, porque a lei deu. No ato vinculado, a lei não possui, o ato vinculado, a administração não possui margem de escolha, porque a lei não deu, tá? Então, né, eu tenho aqui os atos vinculados e os atos discricionários. Eu tenho aqui os atos vinculados e os atos discricionários. Toda a diferença entre eles nasce do fato de um ter escolha, o outro não. Tá? Então, nesse ato discricionário, a administração tem escolha? Tem. Então, como é que essa escolha vai ser feita? Vai ser feita através de critérios de conveniência e oportunidade. Critérios de conveniência e oportunidade é a maneira como a administração faz a escolha quando o ato é discricionário. A lei oferece margem de escolha para a administração. A administração, ao apreciar as opções que a lei deu, a administração vai escolher o que for mais conveniente, mais oportuno para o interesse público. Esse poder de escolher, que só existe no ato discricionário, tem nome. Qual é o nome do poder de escolha que só tem no ato discricionário? O nome é mérito administrativo. Tá? Então, mérito administrativo é o poder de escolha que existe no ato discricionário. Mérito administrativo é essa análise de conveniência e oportunidade para a administração decidir, dentro das escolhas que a lei deixou, o que é melhor para o interesse público. Tá? Assim é o ato discricionário. Tudo que eu falei de ato discricionário também vale para discricionariedade. Tudo que eu falei de ato discricionário também vale para discricionariedade. É sinônimo. Chamar discricionariedade, chamar ato discricionário, é a mesma coisa. Na prova,
também pode chamar de poder discricionário. Dá no mesmo. Tudo que eu falei aqui sobre ato discricionário, tudo que eu falei sobre discricionariedade, vale para o poder discricionário. É a mesma coisa, tá? Poder discricionário, discricionariedade, ato discricionário, tudo isso é sinônimo e se refere às escolhas que a lei concede para a administração, para que a administração possa decidir o que é mais conveniente e oportuno para o interesse público, apreciando o mérito dessa escolha deixada. O mérito é o poder de escolher. O mérito é o poder de escolher. E aí eu quero saber se vocês enxergaram aqui a discricionariedade, também chamado de ato discricionário, também chamado de poder discricionário, se vocês enxergaram essas coisas aí. Sim, professor. Vamos lá, então olha só, para quem chegou depois, a gente vai trabalhar hoje as primeiras estratégias de resolução de questões, tá? Essas estratégias você utiliza nas outras disciplinas jurídicas sem problema nenhuma, no direito constitucional, no direito penal, as estratégias. É claro que para eu trabalhar estratégias eu tenho que ter um conteúdo primeiro, tá? Para a gente poder atacar as questões usando as estratégias. Eu estou passando a primeira prévia do conteúdo, tá? É o conteúdo principal do direito administrativo, já expliquei por quê no início da transmissão, tá? É o conteúdo principal do direito administrativo. Depois de trabalhar esse conteúdo, a gente vai atacar as questões utilizando as nossas primeiras estratégias de resolução, as mais simples. Aí eu já falei como é que é para usar isso. Tem que anotar as estratégias, quando for resolver questões, a partir de hoje, de madrugada, ou a partir de amanhã. O concurseiro resolve questões todo dia, tá? Seja no celular, no que concurso, seja no computador, no que concurso, seja um livro, seja no cursinho, não importa, já é para estar utilizando essas estratégias. Essas estratégias mais simples é possível utilizar na maioria das questões. Existem também estratégias isoladas que só se utilizam em questões específicas. A gente vai trabalhar essas estratégias isoladas também. É claro que uma de cada vez. O principal é você anotar, fazer uma lista dessas estratégias, tá? E sempre ler essa lista antes de começar a resolver as questões. Com o tempo, o trabalho é lento, porque você está se acostumando. Depois de um tempo, você já vai estar utilizando essas estratégias sem perceber, e é nesse momento que você vai estar evoluindo como concurseiro, como um concurseiro não, como um resolvedor de questões. Você vai estar se especializando em ser um resolvedor de questões. Aquele cara que pega a questão, olha, já vai riscando, no final marca certo, alguém pergunta por quê? Assim, ó, me explica você por quê. Eu só tenho que marcar certo. Quem explica por quê é o meu concorrente. E eu espero que ele fique 10 minutos lendo a questão para entender por quê. Eu só leio e marco a certa usando as técnicas. Quem explica por quê é o meu concorrente. Eu procuro a certa. É diferente de dizer por quê. Marcar a certa é diferente de dizer por quê. Porque é algo subjetivo. Por quê? Marcar a que você julga que é certa é algo objetivo. A gente vai diferenciar isso no futuro aqui. Eu vou te mostrar que procurar a certa tem caráter objetivo. Explicar a certa tem caráter subjetivo. Quem explica certa é quem fica vários minutos lendo as questões. Tá? E quem procura, caça a certa, usando técnicas, pulando itens e tal, está usando o critério objetivo. Só que a prova é de marcar, ela é objetivo. Não posso usar critérios subjetivos numa prova que é objetiva. A gente vai trabalhar fortemente isso nas mentorias mais à frente. Hoje é o beabá. Né? Acabei sendo repetitivo aqui para quem chegou atrasado. Né? A partir de agora, quem chegar vai ter que assistir na gravação, né? Não vai dar de falar de novo. Tá? Então vamos lá. Já falamos de poder discricionário. Agora vamos falar de poder vinculado, também chamado de vinculação, também chamado de ato vinculado, também chamado de vinculação, também chamado de poder vinculado. Inclusive, na prova da PM caiu esse poder vinculado,
E na revisão de véspera eu dei essa dica, né? Eu falei do ato vinculado, disse que o nome é vinculação e falei que podia ser chamado de ato vinculado, de poder vinculado. Na prova da PM já veio o poder vinculado e eu dei na véspera, né? Agora, a grande adivinhação, hein? Toda prova isso cai. Então, olha só, no ato vinculado, também chamado de poder vinculado ou vinculação, a lei não oferece margem de escolhas para a administração. Se não tem margem de escolha, então também não existe, tá? Não há no ato vinculado. O que não há no ato vinculado? Olha, se não tem margem de escolha, no ato vinculado também não vai ter conveniência e oportunidade. Porque esse negócio de conveniência e oportunidade, é quando a pessoa tem escolha. Quando ela não tem escolha, não há o que se falar de conveniência e oportunidade. Não é uma conveniência você praticar um ato que você só pode fazer de uma maneira, uma única maneira. Você só tem conveniência quando você pode escolher a maneira de praticar o ato. Quando você não pode escolher de que maneira praticar o ato, então não há o que se falar de conveniência. O que existe é uma obrigação de se praticar o ato, de uma única, exclusiva e possível maneira, a que a lei mandou. Tá? Então, no ato vinculado, não existe duas maneiras de praticar o ato, nem três, nem quatro, existe só uma maneira certa. Então, não tem conveniência e oportunidade, não tem margem de escolha. Se não tem conveniência, se não tem oportunidade, se não tem margem de escolha, porque a lei não deu, também não há a figura do poder de escolha. O que é o poder de escolha? O mérito administrativo. Não tem mérito administrativo no ato vinculado. No ato vinculado não tem o poder de escolha, não tem a margem de escolha, não tem conveniência, não tem oportunidade. Tá? Então, o que é esse ato vinculado? O que é esse ato vinculado? Tá? O ato vinculado, no conceito mais clássico possível de prova, tá? A prova é conceitual, o gabarito gira em torno dos conceitos. Então, o conceito mais clássico possível de ato vinculado é o conceito do professor Eli Lopes Meirelles, o saudoso Eli Lopes, né? Ele se foi, mas deixou a obra dele. A filha dele atualiza a obra dele, que está aí nas livrarias até hoje, né? E essa obra dele é parâmetro para grande maioria dos concursos até hoje. Então, o Rei Lopes ensina assim, que no ato vinculado, a lei estabelece todas as condições e requisitos para a prática do ato. No ato vinculado, a lei estabelece todas as condições e requisitos para a prática do ato. Esse é o conceito mais clássico possível de prova do que é um ato vinculado. Então, no ato vinculado, a lei determina previamente todas as condições e todos os requisitos para que o ato seja praticado. Sendo assim, no ato vinculado, uma vez preenchidas as condições, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, a administração fica obrigada a praticar o ato. É isso que significa não ter margem de escolha. É porque no ato vinculado, a lei determina que toda vez que um particular chegar junto à administração e demonstrar que cumpriu todas as condições e todos os requisitos estabelecidos em lei, a administração fica obrigada a emitir aquele ato em favor do particular. Isso que significa não ter margem de escolha. É o fato da administração estar obrigada a emitir o ato. A gente vê isso em muitos atos administrativos. Uma licença maternidade, uma licença paternidade, são atos administrativos vinculados. Se o servidor ou a servidora comprovarem que adotaram, né, ou que
né, como diz aí na linguagem popular, tiveram um filho, né? Se o servidor comprovar ali que teve um filho, a servidora também comprovar, o que acontece? Se preencher os requisitos, que é apresentar a certidão de nascimento, tal, como pai, como mãe, a administração fica obrigada a oferecer a licença maternidade, a licença paternidade, a emitir esse ato para o servidor, para a servidora. Por mais que naquele órgão, naquele setor, só tenha aquele servidor, a administração não pode analisar qualquer possibilidade de não liberar o servidor para licença ou a servidora, porque é um ato vinculado, a administração não tem escolha. Alguém pode dizer assim, mas se esse servidor não estiver trabalhando aí, vai explodir. Então já deixa o extintor de incêndio aqui do lado, porque vai explodir, o servidor vai entrar de licença, a servidora vai entrar de licença, é ato vinculado, não tem escolha, a lei mandou. Mas não é conveniente, oportuno, porque não tem servidor nessa unidade. Não existe conveniência e oportunidade, porque não tem escolha. A lei mandou preencher o requisito, então entra de licença, tá? Outro exemplo de ato vinculado, são muitos, né? A licença para dirigir também, quando a pessoa comprova que preencheu ali todos os requisitos para obtenção da sua licença para dirigir, ou seja, o particular comprovou que passou em todas as etapas que a lei estabeleceu para obtenção da licença, e essa pessoa dá entrada na licença, o Detran, que é a entidade responsável pela emissão da licença, não pode apreciar qualquer tipo de subjetividade, de conveniência, de oportunidade, de margem de escolha para decidir se emite a licença ou não. O Detran simplesmente comprova, atesta que o particular preencheu os requisitos e emite a licença, sem ter escolha nenhuma, porque é um ato vinculado. Então, no ato vinculado, não existe mérito, não existe conveniência, não existe oportunidade, não existe margem de escolha. No ato vinculado só existe uma coisa: a lei. A lei e os requisitos que ela estabeleceu. Se o particular comprova que preencheu todos os requisitos, a administração está obrigada a emitir o ato, porque ele é vinculado. E aí, está tranquilo o ato vinculado? Tranquilo aí o ato vinculado? Tranquilo, né? Alguém consegue pensar em um outro ato que seja vinculado? Algum outro ato administrativo que um particular vai até a administração, solicita, e caso ele preencha todos os requisitos estabelecidos em lei, a administração fica obrigada a emitir o ato dele sem poder analisar qualquer conveniência, qualquer oportunidade, qualquer margem de escolha, qualquer mérito. A administração fica obrigada. A CNH é licença para dirigir, né? Licença maternidade, licença paternidade. Tem algum outro ato que seja assim? Olha, a aposentadoria também, tem aposentadoria, ato vinculado, né? Aquela aposentadoria a pedido, que é quando o servidor cumpre todos os requisitos para obtenção da sua aposentadoria. Claro que esses requisitos envolvem tempo de serviço, que é o tempo de serviço não, de contribuição, envolve tempo de contribuição, envolve idade, tá? Então, quando o servidor vai lá e demonstra que tem a idade, tem um tempo de contribuição, e ele dá entrada, né, no ato administrativo de aposentadoria, por ser ato vinculado nesse caso, a administração fica obrigada a emitir a aposentadoria do servidor por se tratar de um ato que a lei não deu escolha para a administração. Aposentadoria a pedido, por exemplo. Tá? Poderia ser a licença para exercício de atividade profissional. Vocês sabem que existem profissões regulamentadas por lei. Para ser médico, não é só pegar o jaleco e entrar no hospital. Tem que ter uma licença do Conselho Regional de Medicina. Mesma coisa para ser enfermeiro, tem que ter uma licença do Corém. Para ser odontólogo, tem que ter uma licença do CRO, Conselho Regional de Odontologia. Então, essas profissões regulamentadas por lei, de engenheiro, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, essas profissões regulamentadas por lei, essas que têm um conselho fiscalizador.
as licenças que esses conselhos emitem para a pessoa, para o particular, exercer a profissão, são atos vinculados. Então, quem quiser ser médico, basta juntar toda a documentação estabelecida em lei e ir lá no Conselho Regional de Medicina e dar entrada na sua licença. Caso todos os requisitos da lei estejam cumpridos, o Conselho Regional vai ficar sem margem de escolha, vai ficar obrigado a emitir a licença. Seja para ser médico, para ser enfermeiro, para ser arquiteto, para ser engenheiro, para ser farmacêutico, para ser odontólogo, todas as profissões regulamentadas, as licenças para exercer essas profissões são atos vinculados, não há margem de escolha. É claro que tem que cumprir todos os requisitos, que essa é a principal característica do ato vinculado. Uma vez preenchido todos os requisitos, a administração é obrigada a emitir o ato. Tranquilo? Tá tranquilo o ato vinculado aí? Não tem margem de escolha, não tem conveniência, não tem oportunidade, não tem mérito. No ato vinculado, tudo o que importa é a lei. A lei estabelece os requisitos e as condições para o ato ser praticado. Uma vez que essas condições, esses requisitos estejam cumpridos, a administração é obrigada a emitir o ato. É isso que significa não ter margem de escolha. Tá tranquilo o ato vinculado? Olha, essa aula de hoje, em conteúdo, ela é base para as demais. Nas próximas vezes que a gente for trabalhar ato vinculado discricionário, eu vou sempre apontar como marco essa aula de hoje. Nós temos aí hoje 17 pessoas online, a maioria vai assistir gravado, e numa próxima oportunidade que você está ato vinculado, não faz sentido a gente repetir toda uma aula para poder seguir uma nova aula, não faz sentido, a gente acabar dando 2 aulas. Nas próximas aulas, quando a gente citar ato vinculado, eu vou dizer, na aula 2, que está gravada, está no PV, né? Eu mando no PV de todo mundo. Lá eu explico o ato vinculado, o ato discricionário, por favor, assista. A gente não vai repetir novamente, não perde o sentido, né? A gente vai ficar girando e girando e não vai caminhar. Da importância da aula ser gravada. É o que diferencia o online do presencial, né? No presencial, eu dando essa aula e na próxima aula, né, chegando alunos novos e eu tendo que falar desse mesmo assunto, eu teria que repetir o assunto, a aula não ficou gravada. Aqueles alunos estão vendo pela primeira vez. Mas no online a aula fica gravada. Então, no online, a gente cita que tem uma aula anterior lá para o aluno assistir. A gente não vai repetir o conteúdo. Então, por isso que eu estou perguntando se está entendendo, o pessoal aqui que está ao vivo agora, né? Porque é muito importante entender isso, já que a gente não vai se prolongar nas repetições da próxima vez que a gente usar, e a gente vai usar muito essa base. Eu só vou citar, já que não tem margem de escolha. Não vai dar de contar toda essa história de novo do servidor que tem um filho, senão a gente não sai do lugar. Tranquilo? Então vamos aqui para o discricionário agora. Então aqui no ato discricionário, tá? Aqui no ato discricionário, a lei não oferece margem de escolha. Ou melhor, aqui no ato discricionário, também chamado de poder discricionário, também chamado de discricionariedade, tudo isso é a mesma coisa. A lei oferece margem de escolha. Então, aqui no ato discricionário, não basta preencher os requisitos legais. No ato discricionário, além de preencher os requisitos legais, o particular, para ele ter acesso ao ato que ele solicita da administração, ele ainda tem que passar por um segundo crivo. No ato vinculado, bastava passar pelo crivo da lei. Cumprir os requisitos da lei, o ato vinculado já ia ser emitido. No ato discricionário, além de passar pelo crivo da lei, o particular ainda tem que passar pelo crivo da margem de escolha da administração. Quando o ato é discricionário, cumprir os requisitos da lei não garante, não dá direito à emissão do ato. Então, quando o ato é discricionário, uma vez cumpridos os requisitos da lei, mesmo assim a administração ainda pode negar a prática do ato, alegando que não é conveniente e não é oportuno. No ato discricionário, o ato precisa
O particular precisa cumprir os requisitos da lei e ele ainda precisa passar pela margem de escolha da administração e demonstrar para a administração que o pedido dele é conveniente e oportuno para o interesse público. Se o pedido do particular não for conveniente e oportuno para o interesse público, mesmo o particular tendo cumprido os requisitos da lei, mesmo assim a administração tem a escolha de negar o ato para o particular. A gente percebe isso muito, por exemplo, numa licença do servidor chamada licença para tratar de interesses particulares. É um ato de natureza discricionário. Olha esse ato discricionário aqui, ó. Licença para tratar de interesses particulares. Essa licença para tratar de interesses particulares é uma licença que o servidor civil, né, no Estatuto do Servidor Civil, o servidor civil tem direito, ele precisa ser estável para solicitar essa licença. Dependendo do estatuto, se for o estatuto do servidor municipal, estadual, federal, vamos pegar como exemplo o servidor federal. O servidor federal ele pode pedir essa licença, servidor civil federal, regido pela Lei 8.112 de 90, ele pode solicitar essa licença para tratar de interesses particulares. Ele vai estar liberado para resolver o problema que ele tiver. A administração vai liberar ele. Ele pode ter uma licença por até 3 anos. Só tem um problema. É uma licença sem remuneração. Por isso também é chamado no dia a dia de licença sem vencimento. A palavra vencimento vem de dinheiro, né? Vencimento são os vencimentos do servidor, a remuneração. Licença sem vencimento porque é uma licença sem vencimentos. É uma licença sem remuneração. Então, o servidor pode ficar até 3 anos de licença para resolver problemas particulares. Ele não perde o vínculo, não deixa de ser servidor, ele está de licença, mas também não recebe. Quando acabar de resolver o problema dele, ele volta para trabalhar, seja em 1, 2 ou 3 anos. 3 anos é o máximo. No âmbito federal, ainda é possível renovar essa licença por mais 3 anos. No âmbito federal, o servidor fica até 6 anos resolvendo problemas particulares, sem receber a remuneração, e quando acabar os 6 anos, ele volta. Só tem um problema. Quando o servidor pede essa licença, a concessão dela é um ato discricionário. Então, não é que nem a licença paternidade e a licença maternidade. Aqui na licença para tratar de interesses particulares, o servidor tem que cumprir requisitos legais. Qual é o requisito legal para licença, para obter licença para tratar de interesses particulares? Olha o requisito legal. Tem que ser um servidor estável. Olha outro requisito legal. O máximo que pode pedir é 3 anos. Depois é possível renovar por mais 3. Mas no primeiro pedido só pode pedir 3. Então, o servidor é estável, e ele pediu essa licença por 3 anos. Ele podia pedir 3 anos? Podia. Ele cumpriu os requisitos legais. Ele é estável e pediu por 3 anos. A lei pede justamente isso. Que seja estável e que peça por até 3 anos. Esse servidor que é estável e pediu a licença por 3 anos, a administração é obrigada a conceder essa licença para ele, sim ou não? A administração é obrigada a conceder essa licença para ele, sim ou não? O servidor é estável, que é o que a lei pede, e ele pediu por até 3 anos. E a lei permite até 3 anos. Ele cumpriu os requisitos da lei. A administração é obrigada a emitir essa licença para ele, sim ou não? Claro que não. Porque, nesse caso, o ato é discricionário. Então, a administração tem escolha. Como é que essa escolha é feita? Essa escolha é feita com conveniência e oportunidade. Muita gente estuda o direito administrativo e não entende o que é conveniência e oportunidade. É porque a conveniência e oportunidade ela é mutante. Em cada caso, a conveniência e a oportunidade é diferente. Nesse exemplo que eu estou dando, o que é a conveniência e oportunidade? É analisar dentro da administração se a ausência desse servidor que está pedindo licença vai fazer falta. Se esse servidor for fazer falta, não é conveniente e oportuno.
conceder licença para ele. A administração nega o pedido. Se a administração perceber que é possível seguir os serviços normais, mesmo com esse servidor de licença, então a administração concede, porque vai ser conveniente e oportuno. Então, a conveniência e oportunidade, ela varia de cada caso. Cada ato discricionário, a conveniência e oportunidade é diferente. Tá? Então, conveniência e oportunidade, a administração vai analisar qual a necessidade desse servidor. Se é conveniente e oportuno para o interesse público, conceder ou não. Tá? Se for conveniente, se for oportuno, a administração diz sim. Se a administração julgar que não é conveniente e oportuno, a administração diz não. Essa é a análise de mérito. Esse é o poder de escolha. Esse é o mérito administrativo. Essa é a discricionariedade. Então, no ato discricionário não basta preencher requisitos legais. No ato discricionário tem que preencher os requisitos legais e para o ato nascer ainda é possível passar por uma análise, ainda é necessário passar por uma análise de conveniência e oportunidade, chamada análise de mérito, chamada de discricionariedade. Tá? O mesmo exemplo é o exemplo da autorização para porte e para posse de arma. A autorização para posse e para porte de arma também são atos discricionários, que o particular, além de preencher requisitos legais, ele ainda precisa passar pela análise de conveniência e oportunidade. Nesse caso do porte de arma, a análise de conveniência e oportunidade vai depender do particular demonstrar que exerce uma atividade de risco. Se a administração se convencer que ele exerce uma atividade de risco, a conveniência e oportunidade, o mérito será favorável. Se a administração não se convencer, o mérito, a conveniência e a oportunidade serão desfavoráveis e o ato não será concedido. Quero saber se vocês entenderam a discricionariedade, o ato discricionário. Nesse caso, não basta cumprir os requisitos legais. Tem que cumprir os requisitos e ainda tem que passar pela margem de escolha. Esse ato já é um pouco mais bem elaborado do que o vinculado, porque no vinculado basta preencher os requisitos legais. Não tem margem de escolha no vinculado. Quero saber se vocês entenderam aí o ato discricionário. Então, esse conteúdo é base para a gente poder seguir. Vamos aqui para as nossas primeiras dicas, nossas primeiras estratégias de resolução. Modéstia à parte, talvez não fosse nem necessário dizer isso, esse é o diferencial da minha mentoria, né? Inclusive, parabenizando a todos aqui que conseguiram uma vaga com 50% de desconto. As vagas estão encerrando. Eu falei que as 100 primeiras vagas iam ser a R$40, vocês já estão garantidos. As vagas estão encerrando daqui a pouco. Né? Eu acredito que daqui para a próxima transmissão nossa, só terão as vagas de R$80, que é o valor da mentoria. E esse é o diferencial da nossa mentoria. Vou pegar a questão com vocês e vou mostrar como destrinchar, como resolver e por quê. É claro que cada questão é um modelo, a gente vai começar dos modelos mais simples, tá? Claro que para resolver a questão a gente precisa de conteúdo, a gente vai bater o conteúdo antes para depois trabalhar a estratégia. Acredito que, né, a única mentoria que vai a esse nível de detalhe na preparação, eu acredito que seja a minha, tá? Então vamos lá. Vamos entrar nas estratégias de resolução de questões. Olha só, no que concerne aos atos administrativos, tem-se que a discricionariedade, esse trecho que eu acabei de grifar aí para vocês, se chama comando da questão. Comando, tá? O nome já diz, é ele que coordena, é ele que decide, é ele que traça o caminho que você vai seguir nos itens. Tem comandos simples, que diz assim, marca é certa.
Tem comandos mais bem elaborados, que contam uma história inteira e no final fazem uma pergunta em cima dessa história, para você poder analisar os itens. E tem comandos que trazem um gatilho. A gente vai trabalhar todos esses tipos de comando. O mais comum é o comando que traz um gatilho. O que é um gatilho? Gatilho é uma expressão que se conecta às opções. Se você lê diretamente as opções, você fica perdido sem saber do que elas se tratam. Porque simplesmente você vai ter pulado, você vai ter abrido mão de um pedaço do item que ficou no comando. Então, a maioria das questões traz um gatilho. É um pedaço do item que fica fixo no comando, que se você não se acostumar a ler esse pedaço que ficou no comando e depois ler o item, você não vai entender do que se trata o item. O nome é gatilho. Por quê? Porque ele é o que dispara o sentido do item. Então, alguns comandos, isso aí é uma grande quantidade de questões, trazem um gatilho no item. É um termo que ele vai ter continuidade em cada item. Eu vou te mostrar aqui o que é o gatilho. Perceba que sem o pedaço que ficou no comando, que eu chamo de gatilho, não faz sentido a leitura dos outros itens. Sendo assim, você sempre vai precisar ler esse pedaço que ficou no comando para depois ler a letra A. Ler o pedaço que ficou no comando, que é o gatilho, para depois ler a letra B. Só assim você consegue entender e estar conectado com o que a questão quer de você. Se não se tocar que tem um gatilho, você começa a ler os itens e procurar qualquer coisa que seja certo. Mas se não se conectar com o gatilho, mesmo que a informação seja certa, não vai ser o gabarito. Tem que ser certa e tem que estar de acordo com o que o comando pediu. Então, eu vou te mostrar agora. No que concerne nossas primeiras estratégias, hein? Isso aqui é o beabá. Quem começa por cima é pulso. Não quero ninguém se achando assim, isso aí é muito bobo, isso aí é muito simples, entendeu? Então, né, pode pedir o dinheiro de volta que eu vou devolver, tá? Porque a gente vai dar um passo de cada vez aqui para o negócio ser consistente, tá? Então, olha só, no que concerne aos atos administrativos, tem-se que a discricionariedade, esse aqui é o gatilho. Esse pedaço, ele se conecta com cada um dos 5 itens, com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a letra D, com a letra... Quando tu lê esse pedaço e lê a letra A, a tua mente dá sequência na leitura. Mas se tu não lê esse pedaço, tem-se que é a discricionariedade. Se tu não lê esse pedaço antes de ler a letra B, tu já não tem essa mesma sequência na leitura. E o teu cérebro começa a procurar qualquer informação certa. E ele já não está nem aí se envolve discricionariedade ou não. E a banca sabe disso. Tem muitas questões da banca FCC que eles colocam uma informação certa, mas que não casa com o que foi pedido no comando, ou seja, não se conecta com o gatilho. Mesmo a informação sendo certa lá na opção, ela não é o gabarito, porque ela não responde o que foi perguntado no comando. Então, o que foi perguntado no comando dessa questão? Foi perguntado sobre discricionariedade. Como é que eu faço para não esquecer isso? Muito fácil. Na hora da prova, eu grifo que esse é o gatilho, porque eu já identifiquei que a pergunta é sobre discricionariedade, então esse é meu gatilho. Eu grifo o gatilho e leio ele sempre antes de cada item. Por quê? Porque eles se conectam. Eles se conectam. Então, aqui no comando eu tenho uma peça e nas opções eu tenho só uma certa que se conecta com o comando. Hoje a gente vai fazer lento aqui, uma por uma. Você vai fazer assim também inicialmente quando você estiver resolvendo questões, a partir de hoje de madrugada ou amanhã. Depois de um tempo você já vai estar fazendo isso sem perceber. Com o tempo você vai estar acertando umas questões e não vai saber por quê. Mas é porque tu já está lendo questões como um especialista em questões. Você já não vai perder para bobeiras, que é marcar o item só porque ele tem uma informação certa.
e depois tu erra e não sabe porque errou. É porque você marcou um item que fala uma coisa certa, mas que não responde o que foi perguntado no comando. Por quê? Porque tu não grifou o que foi perguntado no comando. Com o tempo, isso se torna um hábito e você não perde mais questões assim. Engraçado que quem erra questões assim ainda quer discutir. Mas esse item tá certo, tá certo. Aí tem que vir alguém dizer, mas no comando perguntou sobre A, tu marcou sobre B. Se perguntou sobre A, tem que marcar sobre A nas respostas. Entendeu? Então, vamos fazer isso agora. Fica assim, ó. Primeira questão. No que concerne aos atos administrativos, tem-se que a discricionariedade, letra A. Olha como o texto segue, ó. Olha como ele se conecta. Tem-se que a discricionariedade integra a motivação e a finalidade do ato administrativo, autorizando o controle de mérito conferido ao Poder Judiciário. Tranquilo? Viram como se conecta essa informação? Viu como ela se conecta? Quero saber se vocês perceberam como essas informações, como o texto do comando se conecta com a letra A. Tranquilo? Vamos lá. Gente, só com o que a gente estudou até agora. O que a gente estudou até agora foi isso aqui, pessoal. Ato discricionário e ato vinculado. Só com essas informações. É possível a gente analisar se a letra A está certa ou está errada? Só com as informações que a gente deu até agora. Com certeza não. Né? Só com as informações que a gente deu até agora, não dá de saber se a discricionariedade integra a motivação e a finalidade do ato administrativo. Só com as informações que a gente deu até agora, não dá de saber se a discricionariedade, se isso autoriza o controle de mérito conferido ao Poder Judiciário. A gente não falou sobre isso. Eu quero saber uma coisa de vocês. Lá na hora da prova, todas as questões que você lê, você vai saber analisar todos os itens? Ou lá no dia da prova vai ter um item que você vai ler e não vai saber do que se trata? Vai ser um item que tu nunca ouviu falar. Na prova, tu vai conhecer todos os itens? Ou tem itens que tu nunca ouviu falar no dia da prova? Diz pra mim aí. Lá no dia da prova, tu é um cara que lê 60 questões vezes 5 itens. Cada questão tem 5 itens. Tu é um cara que lê 300 itens. 60 vezes 5 dá 300. E tu conhece todos os 300 itens? Ou será que tem itens desses 300 que você nunca ouviu falar? Tem ou não tem? O que você me diz? Você é um cara que, quando lê questões, você sempre reconhece todos os itens dentro do seu estudo? Ou você é um cara que aqui e ali está fazendo uma questão, aparece um item que tu nunca ouviu falar? Como é que vocês são? Então, pessoal, vocês estão aí? Vocês estão aí? Tá tranquilo? Na prova de soldado eu consegui separar os conceitos. Teve coisa que eu nunca vi. Tem itens que não sei. Pois é. Nada mais natural. Nada mais comum. Absolutamente ninguém vai chegar numa prova de 60 questões com 5 itens cada questão, totalizando 300 itens. Absolutamente ninguém vai chegar numa prova de 300 itens e conhecer os 300. Se essa pessoa fizer isso, ela tinha a prova. Tem que ser presa. Totalmente comum se deparar numa questão com um item que você não ouviu falar na sua preparação. Agora, olha o produto que você adquiriu. Olha a dica que eu vou te dar. Olha a dica que eu vou te dar. O produto que você adquiriu.
Abandone essa ideia de que você tem que chegar na questão, saber por que a letra A está certa e saber o erro da B, da C, da D e da E. Só se você for professor dessa matéria. Aí, quem sabe, você não chega nesse nível. Ah, não. Eu só me sinto bem quando eu acerto sabendo porque a certa está certa e quando eu sei o erro das outras 4 que estão erradas. Pô, muito dá aula disso então, hein, mano? Abandone essa ideia, tá? Numa prova de 60 questões ou de 50, que ainda tem redação, o tempo não é amigo, o tempo é inimigo. Não existe todo esse tempo para ficar analisando, revendo os itens. Então, a coisa mais comum é se deparar com um item que você nunca viu. E a primeira coisa que você faz, imediatamente, instantaneamente, é pular esse item. Por quê? Porque, na minha opinião aqui, que você contratou uma mentoria, na minha opinião, essa opinião é minha, tá? Nunca vi ela em lugar nenhum. Aí o dia que você ouvir por aí, cobre citar a minha referência. Na minha opinião, o concurso público ele é um bingo. Um bingo. As pedras que estão na minha cartela é o que eu estudei. As pedras que vão ser sorteadas lá no Globo são as pedras do conteúdo do edital. É claro que na minha cartela tem menos pedras do que dentro do Globo, porque tem mais conteúdo no edital, que é o Globo, do que na minha cartela, que é o que eu estudei. É claro que podem sortear uma pedra lá do Globo, dentro dos vários conteúdos do edital, que não está na minha cartela. É a mesma coisa que cair um item que eu não estudei. Só que quando você está num bingo e sorteia lá a pedra 5, tu olha na tua cartela, não tem a pedra 5, tu ainda fica procurando 5 ou tu já espera a próxima pedra? Diz para mim, é um bingo, foi sorteada a pedra 5. Tu olhou para tua cartela, não tem a pedra 5. Tu fica procurando a pedra 5 na tua cartela até o fim ou tu já espera a próxima pedra? Espera a próxima, pô. O concurso é a mesma coisa, mano. Só que o pessoal pega, sai a pedra 5, olha na cartela, que é o que eu estudei, e não tem a pedra 5, ou seja, tem um item que não está dentro do que eu estudei. E eu vou ficar procurando a resposta se eu já sei que eu não estudei. É a mesma coisa que eu pegar, saiu 5, saiu, tem na cartela? Não. O que tu tá fazendo? Estou procurando 5. Mas não tem na cartela, mas eu vou ficar procurando. Mas não tem, mas eu vou ficar procurando. Não faz o mínimo sentido. Saiu a pedra do globo que não tem na tua cartela, vai esperar a próxima, porque a próxima pode ter na tua cartela. Então, não sabe a letra a questão não está perdida, mano. Ainda tem mais 4 pedras para sair. Se tu souber a B, a C, a D ou a E, qualquer uma dessas que tu saiba, que esteja no teu caderno, e que tu identifique ela como certa, basta saber a certa para ganhar o ponto. Quando você descobre a errada, você não ganha nada por isso. Ah, eu sei porque A está errada. Parabéns, tu não ganhou nada. Porque o que faz tu ganhar ponto é a certa. Então, se eu não sei nada da perfeito, eu vou para B na mesma hora. Eu vou tentar o próximo tiro, a próxima pedra. Não sei nada da B, eu vou para C. E se eu tiver que perder tempo analisando um item, eu vou analisar aquele que tem mais palavras próximas com o que eu estudei. Porque é da onde pode sair alguma coisa. Olha a dica que eu vou te dar. Tá resolvendo a questão. Grava essa dica. Grava essa dica. Tá? A tua aprovação pode estar aqui, nessa dica. E eu aprendi da pior forma possível. Eu não fui técnico do TCE por causa dessa dica que eu estou te dando. Foi da pior forma possível que eu aprendi.
Fui 50 e chamaram 42. E eu perdi por causa dessa questão. Porque eu não sabia isso em 2012. Mano, apareceu um item que tu nunca ouviu falar na vida. Tu estudou aquele conteúdo pra porra. Tu estudou muito aquele conteúdo. Apareceu um item que tu nunca ouviu falar na vida, sendo que tu estudou muito aquele conteúdo, mas apareceu um item que tu nunca ouviu falar. Só tem dois caminhos. Ou aquele item que tu nunca ouviu falar está num livro que tu nunca leu, muito excepcional, muito escondido, ou aquela é a questão mais absurda de todas. Em 2012, eu ri uma questão de restos a pagar no TCE. Foi o item que eu mais estudei, restos a pagar. Tinha um grupo de estudo, eu dava aula de restos a pagar em 2012. Quando caiu restos a pagar, eu sabia o erro da A, eu sabia o erro da B, eu sabia o erro da C, eu sabia o erro da D, e a E era absurda, porque eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu estudei tanto aquilo que eu achei erro em todas, e a E era absurda. Qual foi o meu pensamento de quem não pôde fazer a mentoria que eu estou te oferecendo agora? Ah, com certeza isso aqui está num livro, é diferente aí que eu não li. Como eu sei que tem erro na A, na B, na C e na D, então eu vou marcar a E. Marquei a E, e quando eu cheguei com a galera que eu dei aula sobre esse tema, todo mundo estava comemorando comigo, me agradecendo, porque caiu a questão que eu dei. E todo mundo sabia qual era a resposta. E quando eu falei, eu marquei a E, todo mundo riu, porque era a mais absurda de todas. Aí eu fiquei pensando, porra, eu estudei tanta matéria que eu acabei achando erro em todas. E em vez de eu eliminar logo a mais absurda, eu marquei a mais absurda. O primeiro passo era eliminar a letra E, por nunca ter ouvido falar, era a mais absurda de todas. E ter analisado a A, B, a C e a D e ter marcado a menos errada, já que eu dominava muito o conteúdo. Quando você domina muito o conteúdo, às vezes você acaba sabendo mais do que o examinador. O examinador não é um primor de técnica. Então, quando tu domina muito o conteúdo, às vezes tu sabe mais do que o examinador, então tu começa a achar erro em todos os itens. E tu acaba tendo que marcar menos errada, porque o examinador pisa na bola também. Foi o que aconteceu comigo no TCE em 2012. Então, grava essa dica para ti com essa história que eu te contei. Estudou muito, isso só vale se tu estudou muito o item. Tu estudou muito aquele tema? Estudou? Parabéns. Chegou o tema, caiu? Parabéns. Apareceu uma opção que fala de uma informação que tu nunca ouviu falar desse item que tu estudou muito, pode dizer que esse item está errado. É técnica, tá? Mas no normal de um tema que você só estudou, que não estudou muito, só estudou, viu no cursinho, revisou. Se você nunca ouviu falar, você não vai já dizer que ele está errado. Mas você vai pular ele. Porque você tem que ir atrás da certa. Explicar a errada, só te explicar a errada, ou ficar lendo o item que tu nunca ouviu falar, que não estava no teu caderno, só vai fazer tu perder tempo. Vai pulando as pedras do bingo até chegar naquela opção que traz uma informação do teu caderno. Então, esse negócio de comparar com o bingo e para te explicar por que tu tem que pular o item, justamente para não perder tempo com ele. Tá entendido isso? Tá entendido isso? Tá entendido essa ideia? Não estou dizendo que o item está eliminado. Eu estou te dizendo só que você não vai gastar tempo lendo ele, explicando ele, tentando achar o erro dele. Eu não estou dizendo que ele está eliminado, mas estou te dizendo que é automático. Ah, eu estudei ato vinculado e ato discricionário. Parabéns. A letra A eu nunca ouvi falar. Perfeito. Eu vou pular ela automaticamente. Eu não vou procurar o erro dela. Ela é uma pedra que não veio na minha cartela. É um conteúdo que não veio no que eu estudei. Então eu vou atrás da B, da C, da D e da E, até eu achar um item que fale do que eu estudei. E quando eu achar um que está de acordo com o que eu estudei, eu só preciso marcar a certa. Eu fico com ele. Alguém vai dizer, e os outros quatro, Juan? Eu vou para a próxima questão sem saber o erro dos outros quatro? Aí vem essa frase que é minha. Deixa o concorrente explicar o erro dos outros quatro itens e que ele passe 10 minutos explicando. Eu me deparei com a letra D, por exemplo,
e está de acordo com o meu caderno. Para mim, acerta EAD e que o meu concorrente se exploda tentando explicar o erro da A, da B, da C e da E. Eu vou ficar cadeia e vou me embora, porque eu tenho tempo para vencer aqui essas questões. Deixa o meu concorrente explicar o erro das outras 4. E ele vai ficar lento 10 minutos a questão. Ele já está fora de circulação, ele já não concorre mais com você. Isso é básico em concurso. Tá? Então, essa conversa que a gente teve agora, quero saber se você entendeu ela e, principalmente, quero que você confirme se você está anotando isso. Você não vai lembrar depois. É tanta coisa para lembrar, mas é tanta matéria. Seja de estudo, seja na tua vida diária. É tanta coisa que é melhor tu anotar. Tá? Então, confirma para mim que você está anotando todas essas dicas, tá? Que eu estou passando, porque você está comprando essas dicas. Você está comprando essas dicas. Tá? É o que você está comprando. Esse é seu produto. Tá? Direito administrativo, tu estuda de graça no YouTube. Agora, me acha um canal no YouTube que ensina isso que eu estou ensinando aqui. Lá não tem. E nem estratégia, nem cursinho nenhum. Porque o que eu estou te ensinando aqui, eu aprendi levando porrada lá em 2012 no TCE. E esse aí não tem esse produto para vender em lugar nenhum. Só apanhando para poder vender isso. Né? Umas pessoas choram, outras vendem lenços. Eu podia estar me chorando pelo TCE. Mas não, eu segui estudando, me tornei professor e hoje estou ganhando dinheiro aqui. Vocês estão pagando para mim. Com o meu erro de 2012. Ou seja, uns choram, outros vendem lenços. Eu vendo lenços. Reprovei o TCE em 2012 e segui estudando. Não fui técnico de nível médio do TCE, mas hoje sou um técnico federal de nível superior. É claro que numa situação bem melhor do que se eu fosse técnico do TCE. Situação tanto financeira quanto de atribuições, né? Trabalho menos, né? Eu posso fazer um mestrado, ter licença para isso, tudo mais. Tranquilo. Mas lá na época eu chorei, né? Reclamei. Não sabia muito da vida, né? Mas não parei e eu estou numa situação melhor. Vale o mesmo para vocês, né? Aqui e ali vocês vão reprovar no concurso. Quem não desistir e seguir em frente, vai passar num concurso muito melhor, que quando olhar para trás vai dizer, pô, chorei por isso daí. Eu quero estar como eu estou agora. Entendeu? Pessoal, então, tá anotado essas dicas aí? As nossas primeiras estratégias, tá anotado? Eu vou recapitular aqui. Tá? Eu vou recapitular. Para quem não está anotando aí, tá? Eu vou recapitular. Primeira estratégia de hoje. Existem questões com gatilho. É preciso identificar o que é o gatilho. É o tema que o comando perguntou. Tem que grifar ele. E tem que reler esse tema sempre antes de cada opção. Por quê? Porque a opção certa tem que responder o que foi perguntado no comando. Na letra A, tu ainda lembra o que foi perguntado, mas quando tu chega na letra D, tu já está marcando qualquer coisa certa. Tu já nem lembra mais do que foi perguntado. Então tem que grifar esse gatilho. O gatilho é o que foi perguntado no comando, é o tema que tu tem que, é a pergunta que tu tem que responder que foi feita no comando. E tu tem que reler essa pergunta sempre antes de cada item. Foi nossa primeira dica. Nossa segunda dica. Estudou um tema e quando tu leu a opção, caiu um conteúdo dentro desse tema que não estava no teu caderno, que não estava na tua aula, você pula ele automaticamente. Não querendo dizer que ele está errado, mas pula ele para não perder tempo com ele, porque esse item não estava no teu caderno, não. Então tu não perde tempo com ele. O próximo pode estar no teu caderno. E se o próximo estiver no teu caderno, com esse sim tu gasta teu tempo. Tranquilo? E a nossa outra dica foi que isso acontece, a gente pula, porque o concurso é análogo a um bingo. E num bingo, se sai uma pedra do globo, o globo é os conteúdos do edital, girando todos lá. A tua cartela é o conteúdo que tu estudou. É claro que tem menos pedra na tua cartela, porque tu não estudou todo o conteúdo do edital. Nunca ninguém estudou todo o conteúdo do edital nenhum. É impossível, tá? É mentira isso. Quem revisa o edital 3 vezes, é mentira, tá? Então, olha só.
A tua cartela é o conteúdo que tu estudou, o globo é o conteúdo todo do edital. Aí saiu uma pedra de lá, do bingo, você olha para a cartela e não tem essa pedra. Todo mundo sabe que você não vai continuar olhando, você vai esperar a próxima. Você não vai ficar procurando se você já viu que não tem. Mesma coisa na prova. Veio um item que não estava no teu caderno, não estava lá na tua aula, tu não vai ficar olhando para ele até brotar o conhecimento. Não. Tu vai pular para o próximo, porque a próxima pedra, que é o próximo item, pode ser que esteja na tua cartela, pode ser que esteja no conteúdo que você estudou, tá? E você ganha por marcar a certa e não por explicar a errada. Numa questão tem 4 erradas e uma certa. Então, você segue procurando essa certa. Tranquilo? Tem mais chances de uma questão ser errada do que ser a certa. Então, você pula o item que não está lá no teu caderno, já procurando que o próximo seja o certo. Entendeu? Você ganha pontos por marcar certa e não por saber o erro das erradas. Essas foram as nossas dicas até então. Eu recapitulei agora para você ver aí no seu caderno, se você anotou todas. Primeira pedra saiu. E ela não está no nosso caderno. O nosso caderno até agora é só essas 2 informações aqui. Porque a gente está começando. Tá? Quem começa por cima é pulso. A gente começa fazendo uma base bem forte para construir um prédio bem grande. Tá? Então, primeira pedra, não está no nosso caderno. Segunda pedra, o que eu faço? Não posso esquecer. Leio o gatilho e conecto com o item. Isso precisa virar um hábito. Vamos lá. Tem-se que a discricionariedade, letra B. A discricionariedade é a expressão do mérito presente nos atos administrativos de qualquer natureza, notadamente os vinculados? Opa, essa pedra aqui está na minha cartela, eu estudei isso aqui. A discricionariedade está nos atos de qualquer natureza? Já está errado. Discricionariedade não está nos atos vinculados. Discricionariedade só está nos atos discricionários. Não tem discricionariedade no ato vinculado, porque discricionariedade é margem de escolha. No ato vinculado não tem margem de escolha. Então, dizer que tem discricionariedade, olha o comando se conectando com o item. Dizer que tem discricionariedade em qualquer ato já está errado. E depois dizer que tem discricionariedade notadamente nos atos vinculados, mais errado ainda. Não tem margem de escolha, não tem conveniência, não tem oportunidade, não tem mérito, não tem discricionariedade no ato vinculado. Então, essa pedra aqui, tá? Ela tá na minha cartela. Mas ela não dá o bingo. Eu só sei que ela tá errada. Então, vou seguir para a próxima. Conectando sempre o comando. Ó, eu vou trazer o comando para cá, ó. Antes de ler a C. Antes de ler a C, eu preciso novamente ler o comando, que diz assim, ó. O comando diz assim: tem-se que a discricionariedade, letra C, deve ser exercida no momento da prática do ato, não podendo ser fundamento para sua revisão ou revogação. Gente, vou perguntar mais uma vez. Só com o que a gente estudou até agora, é possível responder se a C está certa ou está errada? Só com o que a gente estudou até agora. A gente falou sobre revisão do ato, revogação? Não. Então, essa pedra não está na minha cartela. Eu pulo ela. Eu pulo. Não estou dizendo que ela está errada, mas estou dizendo que se eu ficar tentando tirar leite de pedra aí, vai acabar o meu tempo e eu vou perder essa chance desse concurso. Eu estou atrás da certa. Então, primeiro eu tenho que ir atrás das pedras e torcer para que uma dessas 5 sorteadas esteja no meu caderno. E se tiver, que seja a certa. E eu estou cagando para as outras. Deixa o meu concorrente explicar o erro das outras. É assim que funciona o negócio. Se não for dessa maneira, não tem como analisar 300 itens, 60 questões, 5 itens cada uma, dá 300 itens. Não tem como analisar 300 itens em 4 horas, ninguém vai fazer isso. E se alguém fizer isso, é melhor ir fazer prova da CESP, porque na CESP é só 120 itens, menos da metade de 300. Na CESP é só 120 itens em 4 horas. Então, se alguém falar que consegue ler 300 itens da banca FCC em 4 horas, eu vou dizer, pô, tu tá fazendo 2 provas da CESP, quase 2,5.
Tu tá mentindo, seu mentiroso. Entendeu? Então ninguém vai ler todos os itens. Tem que saber essa técnica de pular. E tu pula toda vez que não tá na tua cartela. É natural, é automático. Tu ganha o ponto por saber a certa. Anota isso e coloca em prática. A tua quantidade de questões certas vão começar a aumentar. Naturalmente alguém vai chegar e vai dizer, mas por que essa é a certa? Não precisa ralhar a pessoa. Dá um migué nela. Pois é, né? Marquei aí. Não vai dizer o que eu digo aqui. É tu que tem que me dizer qual é a certa. Fica 10 minutos lendo aí. Sempre tem um, né? Por que tu marcou essa daí? O cara que diz por que tu marcou essa daí não entende nada de concurso. Então, olha só. Tem-se que a discricionariedade, eu pulei a C. Por que eu pulei a C? Eu pulei a C porque não estava na minha cartela. Passa quem acerta mais. Isso é indiscutível, velho. Passa quem acerta mais. Quem sabe mais é quem passa? Não, mano. Não falei que no TCE eu sabia tudo de restos a pagar e acabei marcando a mais absurdo? Se eu tivesse essa técnica de hoje, né? Quem sabe eu tivesse sido técnico do TCE lá em 2012 e a minha vida tivesse acabado por lá. Porque eu não tinha grandes ambições nesse tempo, né? Para mim, eu só queria isso na minha vida e não pensava mais em nada. Assim, eu estudei tanto para o TCE em 2012 que eu não imaginava a minha vida depois do TCE. Sabe aquela história de estudar para passar? Pois é, eu estudei para passar. E imaginava assim, pô, eu vou passar, porque eu estou estudando muito. Estudava para caramba, um negócio de 8, 10 horas por dia, eu era meio maluco, né? Estudava muito errado, assim, durante muitas horas e errado. Tipo assim, estudava 4 horas numa mesma disciplina, sabe? Eu era bem perdidão mesmo. Estudava errado pra caramba. Então, olha só, eu estudei tanto que eu não conseguia imaginar a minha vida depois do TCE. Pra mim, eu ia passar a minha vida, acabava ali. Eu zerava a vida ali. Eu só sabia que eu ia passar e que a minha vida zerava ali. Eu não imaginava depois, o que eu vou fazer depois? Não, pronto. Resolvi minha vida depois disso. Será que eu estava errado? Porque a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar, né? Então, para mim, eu estava estudando para passar. Eu estudava várias horas, a mesma disciplina, errado, né? Não, eu era muito perdidão, cara. Mas nesse tempo não tinha muita internet, né? Nesse tempo, para assistir um vídeo no YouTube, o vídeo tinha que carregar, mano. Entendeu? Para te ter um negócio desse, pirata da estratégia, pirata aí, né? Nesse tempo era SES, que o pessoal pirateava, né? O pessoal nem pirateava estratégia nesse tempo, o pessoal pirateava o Complexo de Ensino Renato Saraiva, o SES. Era muito difícil, cara. Era um negócio assim, muito mafioso mesmo, assim. Tu já conhecia os caras que compravam isso, né? Fazia esse rateio. Hoje em dia não. Entra num grupo, tá no chão lá no grupo. Para quem quiser o PDF do Estratégia, tudo PDF, tanto PDF que no final das contas ninguém lê nada. Mas nesse tempo era muito, muito misterioso as coisas, né? Eu não conhecia essa galera que tinha esse material. Aí eu tinha que estudar na Brava, sozinho. Então, foi o melhor para mim, que eu passei lá, né? Então, olha só. Vamos para a letra D. Tem-se que a discricionariedade tem que ler esse gatilho antes da opção. Está presente em todas as espécies de atos administrativos. Já está errado. Essa está na minha cartela. A discricionariedade só está presente nos atos discricionários. Já está errado essa primeira parte. Salvo aqueles que representam o exercício do poder disciplinar. Tá? No poder disciplinar, tem atos vinculados e tem atos discricionários. Então, esse salvo está errado também. Poder disciplinar é o poder da administração de punir um servidor, por exemplo. Quando a administração pune um servidor, isso é poder disciplinar. Então, no exercício do poder disciplinar, a administração é obrigada a conceder ampla defesa e contraditório para o servidor. Então, nesse momento, o poder disciplinar é vinculado em relação à obrigação de conceder ampla defesa e contraditório. Mas, na hora de punir o servidor, a administração pode escolher a pena. Se for uma suspensão, a administração pode punir de 1 a 90 dias. De 1 a 90 dias, são 90 escolhas para a administração decidir qual é mais conveniente e oportuno
diante da gravidade da falta que aquele servidor cometeu. Então, quanto à gradação da pena, o poder disciplinar é discricionário, porque a administração tem escolha. Pode suspender de 1 a 90 dias. Tem 90 escolhas aí. Então, o poder disciplinar, ele pode ser vinculado e ele também pode ser discricionário. Vai depender do ato que está sendo praticado. Se for para conceder defesa, o poder disciplinar é vinculado, é obrigado da ampla defesa e contraditória. Se for para escolher os dias de suspensão, de 1 a 90, o poder disciplinar é discricionário, porque tem 90 escolhas, vai depender da gravidade, vai depender da conveniência, da oportunidade, da gravidade da falta. Então, o poder disciplinar ele não é nem vinculado nem discricionário, ele é os dois, depende do momento. Tá? Então, já está errada essa letra D. Só a primeira parte já entrega que ela está errada. Então, até agora, como é que está? Até agora, eu pulei a A, porque não está na minha cartela. Eu eliminei a B, essa está na minha cartela, essa está fora. Eu pulei a C, porque não está na minha cartela. E eu eliminei a D, porque essa está na minha cartela e está errada. Eu vou pro meu último tiro, mano. Eu vou pro meu último tiro. Ou a certa aparece aqui, né? Ou eu vou ter que analisar entre três. As três que eu pulei, né? Se eu pular, vamos ver. Então, vamos lá. Letra E. Tem-se que a discricionariedade, letra E, é característica não inerente aos atos vinculados. Tá certo dizer isso? Nos atos vinculados não tem discricionariedade. Está dizendo que a discricionariedade é característica não inerente aos atos vinculados. Perfeito. Está dizendo que nos atos vinculados não tem discricionariedade. Essa está na minha cartela. E está certo. Que não pressupõe os atos vinculados, né? Tá aqui, ó. Esse que se refere aos atos vinculados, né? Os atos vinculados que não pressupõem, os atos vinculados não pressupõem, para sua edição, juízo de conveniência e oportunidade. Opa, esse também está na minha cartela. Os atos vinculados, tá certo dizer que eles não pressupõem juízo de conveniência e oportunidade? Tá certo dizer que nos atos vinculados não tem conveniência e oportunidade? Tá certo. Então, olha só, a letra E veio redondinha dentro do meu caderno. Redondinha, do jeito que eu estudei. A letra E é o gabarito. Ah, professor, e o erro da C? E o erro da A? Deixa o teu concorrente ficar lendo a C e a 20 minutos até ele achar o erro delas. A prova vai ter acabado para ele. Para você só começou. Essa análise aqui, você bem treinado, você faz ela em 2 minutos. Com tudo isso que eu falei aqui, em 1h30, bem treinado você faz em 2 minutos, porque você já vai estar com um hábito. E aí não tem para ninguém, mano. E é isso que eu vou te ensinar aqui durante a mentoria. Felizmente o pessoal tá perdidinho por aí, eu não posso fazer nada por eles. Eu não posso fazer nada. Tudo que eu posso fazer é oferecer a mentoria a um valor módico de R$ 40 para os 100 primeiros. Já está encerrando. Nós já estamos chegando a 90 mentorados. E depois que chegar a 100, vai ficar R$ 80, que é o valor justo do mercado. Eu acompanho o mercado, né? As mentorias são 80 e são R$ 100. Só a minha que é R$ 40 e só a minha que oferece essa análise de verdade aqui. Eu sempre faço esse desafio, né? Se tiver uma mentoria que comenta item por item, estratégia por estratégia, vírgula por vírgula, te ensinando a resolver questões que nem a minha, e você me provar isso aqui, ó, se o professor deu estratégia item por item aqui, eu te dou a minha mentoria de graça. Pode me mostrar. Não, realmente me provou, tem um cara que está dando melhor que eu e tal, no mercado, realmente. Está aqui, a minha mentoria não está valendo nada, eu estou te dando ela de graça. Agora, enquanto não tiver, a gente vai estar aí no mercado oferecendo uma preparação de qualidade para quem quer. Para quem quer, né? A maioria das pessoas preferem ficar perdidas por aí. Fazer o quê? Uma questão de mercado, uma questão de escolha. O que vocês acharam das nossas estratégias de resolução de hoje?
O que vocês acharam da nossa estratégia de resolução de hoje? Somos aqui 15 pessoas. Vocês entenderam essas estratégias? Somos aqui 15 pessoas online. E temos aí mais 75 pessoas, 75 mentorados para assistir gravado. Vocês entenderam essas estratégias aí? Quero que vocês percebam que na mentoria de hoje a gente falou de ato discricionário, essas linhas aqui, atos vinculados, essas linhas aqui, e nós resolvemos uma questão, porque o nosso lema a gente não vai abandonar. Quem começa por cima é poço. Uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. A gente está começando com uma questão. Uma questão. No entanto, nessa uma questão a gente deu as estratégias valiosas que valem para todas as outras que seguem essas mesmas características. Já tem gente mudando de vida com essa mentoria de hoje. Com essa sessão de hoje já tem gente mudando de vida, que vai botar em prática isso, vai chegar no dia lá da prova, vai lembrar, vai ganhar esse ponto, vai ganhar rápido, vai ficar confiante, vai para cima das outras, vai botar o nome na lista, vai ser chamado depois. Tranquilo? Então, a gente está dando um passo de cada vez. Hoje, um conteúdo, que foi ato vinculado ao discricionário, uma questão e muitas estratégias de resolução. São as primeiras. Eu vou passar a cobrar de vocês que vocês me falem sobre essas estratégias nas próximas transmissões. Dizendo, pessoal, tá, o que eu faço aqui, hein? Aí vocês vão dizer, gatilho, gatilho. E aqui, pessoal, com o conteúdo que eu dei, dá de responder a letra A? Não, o que eu faço? Pula. Eu vou cobrar que vocês digam isso para mim, porque eu preciso que isso se torne um hábito na vida de vocês. Então, eu vou estar cobrando nos próximos. E quando eu citar novamente essas técnicas, eu vou citar o vídeo de hoje. Eu vou dizer, olha, na aula número 1 de estratégia de resolução, eu citei essa técnica. Revise a aula. Não vai dar de a gente contar todas essas histórias que a gente levou 1h30 para contar hoje. Eu não vou poder contar todas essas histórias do TCE e tudo mais. Cada vez que eu for falar dessas coisas, o negócio não vai andar. Tranquilo? Então, essa foi a nossa mentoria de hoje. Quem quiser falar alguma coisa, ou escrever, ou falar, fica à vontade, eu vou finalizar aqui a gravação.